Radiação e irradiância. E o caso dos painéis fotovoltaicos. 10º ano de Física. A vida na Terra deve-se a muitos fatores, entre eles a radiação. A radiação é emitida pelo Sol e também recebida pelo nosso planeta. Quando se fala de radiação é outro nome que damos às ondas eletromagnéticas, ou luz. Quando incide radiação sobre um corpo, a sua energia interna aumenta, o que normalmente provoca elevação da sua temperatura. No caso da Terra, esta está sempre a absorver radiação solar e por isso a sua temperatura deveria estar constantemente a aumentar. Mas isto não acontece. E não acontece porque, em média, a energia que a Terra absorve proveniente do Sol, por unidade de tempo, é praticamente a mesma que emite para o espaço por radiação. Não esquecer, radiação é outro mecanismo de transferência de calor, sem que seja necessário haver contacto entre os corpos. Portanto, neste caso, a Terra absorve a radiação proveniente do Sol e também emite radiação. E porque isto acontece, porque a taxa de radiação absorvida e emitida é aproximadamente igual, a temperatura média na Terra é constante. Tal como a Terra, o Sol e todos os corpos, sem exceção, emitem radiação. No entanto, o tipo da radiação emitida depende da temperatura do corpo. Quando se aquece um metal, por exemplo, ele vai mudando de cor à medida que a sua temperatura aumenta, passando do vermelho, radiação com menor energia, para o amarelo e depois para o branco. À temperatura ambiente, todos os objetos emitem predominantemente radiação infravermelha. A radiação emitida resulta da vibração das moléculas que constituem os corpos. A emissão de infravermelhos pode ser aproveitada em algumas aplicações tecnológicas. Tal como a Terra, todos os corpos, para além de emitirem, também absorvem radiação. Quando um corpo se encontra em equilíbrio térmico com o ar, a radiação emitida é igual à radiação absorvida, no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, quando se atinge o equilíbrio térmico, não deixa de haver trocas energéticas. Apenas o que acontece é que a taxa de transferência de energia entre o sistema e o exterior e vice-versa é igual. Portanto, quando se encontra em equilíbrio térmico, o corpo emite radiação à mesma taxa que aquela que absorve radiação. A absorção de energia por radiação relaciona-se com a natureza das superfícies dos corpos. Por exemplo, uma superfície branca reflete toda a radiação visível, não a absorvendo, embora absorva radiação não visível. Já as superfícies pretas absorvem quase toda a radiação visível e por isso aquecem muito. É o caso dos pavimentos de asfalto e dos carros pretos num dia de muito sol. Os bons absorvores são também bons emissores de radiação, o que significa que as superfícies que aquecem rapidamente também arrefecem rapidamente.
Existe uma propriedade denominada irradiância, símbolo é R, que representa a energia da radiação por unidade de área e por unidade de tempo, que é ou emitida ou absorvida. É R, portanto é a energia da radiação, ou energia por unidade de área por unidade de tempo. Ou seja, como a energia sobre a área como a energia sobre o ΔT é a potência, a irradiância também é o quociente entre a potência e a área de superfície do corpo. Portanto, as unidades usadas são, relativamente à energia, é sempre o joule, a área é o metro quadrado e o intervalo de tempo em segundo. Sabendo que 1 joule por segundo é 1 watt, portanto, substituindo aqui na potência, a unidade usada é o watt e a área o metro por segundo. Significado de irradiância. Portanto, nós quando dizemos que a irradiância é de um determinado valor watts por metro quadrado, quer dizer que a potência emitida é aquele valor em watts por cada metro quadrado de área de superfície. O Sol emite radiação, parte da qual atinge a Terra, sendo a irradiância média no topo da atmosfera de 1367 watts por metro quadrado. Este é o valor designado por constante solar. Isto significa que cada metro quadrado do topo da atmosfera recebe, em média, a energia de 1367 joules por segundo. Ou seja, de 1367 watts. Em Portugal, cada vez mais se aproveita a radiação solar para produzir eletricidade com painéis fotovoltaicos. Estes são constituídos por várias células fotovoltaicas. A incidência da radiação numa célula fotovoltaica, aqui temos várias células fotovoltaicas, não é? A incidência dessa radiação numa célula fotovoltaica origina uma diferença potencial elétrica nos seus terminais, o que cria uma corrente elétrica contínua no circuito. Por sua vez, a energia da radiação incidente é transferida para os eletrões do material, o que gera uma diferença potencial elétrica nos terminais da célula. E também uma corrente elétrica, tal como foi dito, que é contínua no circuito. A corrente gerada em função da diferença de potencial para um painel fotovoltaico tem o traçado da curva é sempre semelhante a este, havendo uma potência máxima para o qual o painel funciona melhor. Atualmente há muita investigação que se centra no fabrico de células fotovoltaicas, usam nanotubos de uma variedade de carbono que é chamado fullereno, que é uma substância, uma molécula que contém 60 carbonos. Este material absorve uma gama de radiação maior, numa banda maior de frequências do que as células tradicionais, o que aumenta o seu rendimento. As células fotovoltaicas ligam-se em série para se obter tensões maiores e em paralelo para obter correntes maiores. Um conjunto de células constitui um módulo e estes associam-se formando os painéis. A área de painéis fotovoltaicos a usar depende da potência útil pretendida.
também da irradiância no local e do rendimento das células, entre outros fatores. Os painéis produzem correntes contínuas com baixas tensões. Vamos ver uma questão resolvida. Pretende-se montar painéis fotovoltaicos para fornecer energia a uma casa que consome 3.600 kWh de energia por ano, num local onde a irradiância é de 317 watts por metro quadrado e há, em média, 5 horas de luz solar por dia. O rendimento médio de cada painel é 15%. Qual é a área mínima de painéis que deve ser instalada? Portanto, pressupõe-se que nós vamos querer calcular a área mínima, há de ser em metros quadrados, obviamente. Então, nós sabemos que o rendimento médio de cada painel é apenas 15%. Então, começando por ver qual é a energia útil num ano. Portanto, a energia útil há de ser 3.600 kWh, não é? Vamos ter que converter esta unidade para a unidade Joule, que é a nossa unidade SI. Como é que se converte kWh para Joule? Então, 1 kWh representa um aparelho de 1000 watts a funcionar durante 3.600 segundos, que é uma hora. Então, 1000 watts vezes 3.600 é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Esta é a correspondência. Portanto, 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Então, a energia útil na sua unidade SI será 3.600 kWh vezes o valor de 1 kWh em joule. Portanto, 3,6 vezes 10 elevado a 6. Este é o valor. Esta é a nossa energia útil. Muito bem. Então, agora vamos calcular a energia que tem que ser fornecida, admitindo, desde já, então, que o rendimento do painel é de apenas 15%. Então, relembrar o conceito de rendimento. Pela expressão do rendimento, obtemos a energia total que deve incidir sobre os painéis num ano. Então, vamos ver. Rendimento, em percentagem, é o quociente entre a energia útil e a energia total, vezes 100. Esta energia total também se pode chamar energia motora. Então, agora substituindo na expressão, 15% é o rendimento, portanto 15 vai ser igual à energia útil que nós já calculamos, a dividir pela energia total, vezes 100. Resolvendo, dá-me este valor de energia total. Portanto, esta é a energia total que tem que ser fornecida àquele painel. Num ano, porque nós estamos a falar esta é a energia toda relativamente a um ano. Então, como há 5 horas de sol por dia, num ano, o tempo total de sol será. Então, depois multiplicar por 365 vai dar o valor em horas que nós temos que converter para segundo, porque é a unidade SI de tempo, não é? Por último, então, a partir da expressão da irradiância, nós sabemos que a irradiância neste local é 317 watts por metro quadrado. Substituindo na expressão, nós obtemos, então, 317 watts por metro quadrado vai ser igual à nossa energia útil, a energia fornecida, a energia total, aqui é a energia total, a dividir pela área do painel, que é o que vamos calcular, vezes o intervalo de tempo, que são as 5 horas diárias. Resolvendo, dá uma área de 41,5 metros quadrados. Outro exercício, também sobre painéis fotovoltaicos. Admita que um satélite geoestacionário está equipado com um conjunto de painéis fotovoltaicos adequadamente orientados de rendimento médio de 20%.
e tem uma área total de 12 metros quadrados. A intensidade média da radiação solar ao nível da órbita do satélite é de 1,3 × 10⁻³ watts por metro quadrado. Determina a energia elétrica média em kWh produzida por aquele conjunto de painéis fotovoltaicos durante um dia. Apresente todas as etapas de resolução. Fica aqui esta proposta de exercício, assim como esta. Depois envio a resolução.